Olá, campeões! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Treinando Campeões. Hoje, nós temos aqui contemplado um tema muito importante para a sua aprovação no concurso público, que é a concordância verbal. Gente, o que acontece? A gente precisa conseguir aí, compreender primeiro o que é a concordância verbal. Tá? Para que a gente consiga passar para a resolução de algumas questõezinhas, de algumas situações de problema, onde nós vamos ter aí, um reflexo do nosso desenvolvimento, do que a gente acreditava que seria certo e na verdade não é, e daquilo que a gente nem sonhava que existia, mas que existe, tá? E que a gente precisa ter muita atenção na hora de realizar uma avaliação. Gente, vocês sabem que concurso público, todas essas provas, esses exames aí, de viés público, de viés de concurso, a gente precisa ter aí uma rotina de resolução de questão muito grande. E por quê? A resolução de questão ela acontece para facilitar, para que a gente treine aquele conteúdo que a gente viu na teoria, e a gente precisa aplicar à prática. Por quê? Como o projeto traz, como o Treinando Campeões traz, como que a gente trabalha esse treino, como que esse treino acontece na realidade. O treino, gente, dos concursos públicos, para que a gente consiga aí compreender os assuntos de fato na resolução da prova, é necessário que a gente esteja alinhado à resolução de exercícios, tá? Então, resolução de exercício é igual a aluno, a candidato aprovado, ok? Então, aqui no Treinando Campeões, a gente tem uma metodologia muito simples e muito direta, Teoria, exercício, até porque o que você vai ver aqui, se assemelha muito ao que você vai ver no dia da prova, A gente trabalha justamente com a banca e com bancas, similares aí, que vão tratar desses determinados assuntos que nós fomos vendo aqui, na sua prova. Então, é necessário que você faça essa análise teórica comigo muito rápida para que você consiga resolver os exercícios, que é o principal, é o esperado, de quem entra aqui no projeto Treinando Campeões com a Prof. Camila. Sem mais delongas, gente, vamos lá. Concordância verbal. Do que trata a concordância verbal? O que é a concordância verbal? A concordância verbal, ela acontece simplesmente quando nós temos, por exemplo, uma frase simples, tá? Pra gente começar, só pra gente esquentar aí. Ele sabia o que dizia. Galera, vamos lá. Nessa frase aqui, eu tenho um sujeito, tenho um verbo e tenho o complemento desse verbo, tá? Fazer essa análise, compreender os elementos que compõem essa frase aí é que vão fazer com que a gente tenha uma análise sintática da oração, O que é uma análise sintática? É a visão dos componentes, dos termos e de como eles se relacionam dentro da frase. Então aqui, nós temos essa oração. Ele sabia o que dizia. Vamos lá. Qual é o verbo dessa oração? O que é aqui? Qual o termo que exprime o que está acontecendo? Seja a ação que esteja sendo executada ali pelo sujeito ou uma ação que está sendo sofrida, ação no estado. O que está sendo denominado aí? Nós temos o saber, Então, nós temos aí a palavra sabia, tá? A palavra sabia indica aí a ação verbal que está acontecendo aqui nessa oração, ok? E aí, gente, a segunda coisa que a gente precisa observar, então, a primeira, identificação do verbo, Qual é o verbo? O verbo saber, Nesse caso, flexionado, sabia. Quem é que sabia, Quem é que sabia? Ele. Veja bem, então eu já consegui encontrar o meu verbo, que é o verbo saber, e consegui encontrar também o meu sujeito, que é ele, ok? Então, quem sabia? Ele, tá? Então, aqui, nós temos já identificado aí o sujeito
tá? Botar um S aqui, bem destacado para a gente identificar. E também temos aí destacado o verbo, ok? Então, sujeito e verbo. Show de bola, Camila, mas o que isso aí me ajuda na concordância verbal? Gente, o nome, né? A língua portuguesa em si, ela já se autoexplica, né? Então, quando eu digo concordância verbal, significa que o verbo está concordando com alguma coisa. E aí, gente, dentro da oração, a gente precisa entender o seguinte, que o verbo, ele concorda com o sujeito da oração. Então, se eu digo que ele sabia, no singular, quando eu digo eles, eu preciso também flexionar o meu verbo. Então, eu digo eles sabiam, ok? Numa modificação aqui para o plural, ficaria eles sabiam o que diziam, né? O segundo verbo ali também precisa estar concordando aí com a ideia da oração. Então, eles sabiam o que diziam. Show de bola! Continuando aí a nossa análise. Então, a gente já entendeu agora como a gente faz para encontrar o verbo, né? Então, para encontrar o verbo, ó, deixando anotado aqui nesse material que eu vou deixar disponibilizado também para vocês, tá? Então, aqui eu tenho, primeiro, que identificar o verbo da oração. Segundo, né? Qual é a segunda coisa que a gente precisa identificar aí para prosseguir nessa análise da concordância verbal? Preciso identificar o sujeito, né? A partir do verbo. E aí, gente, como que eu faço isso? Eu pergunto ao verbo quem, né? Faço essa perguntinha para ele, quem? Ó, então, quando eu realizo essa perguntinha para o meu verbo, ele responde para mim quem é o sujeito dele. Sabia. Quem sabia? Ele. Tá? Então, aí nós temos a resposta da pergunta e essa resposta será o nosso sujeito. Ok? Então, aqui, ó, nós temos o passo a passo para o encontro do nosso sujeito. Show de bola! Encontrei o sujeito da oração, encontrei o verbo e vi o seguinte, que se o meu sujeito está no plural, o meu verbo também estará no plural. Então, se eu digo ele saiu, se eu pluralizo, eles saíram. Gente, simples, é só para a gente conseguir entender essa ideia aí da concordância verbal de uma forma simples para a gente partir para o aprofundamento, tá? Então, continuando agora, né, partindo para a parte onde as coisas se complicam um pouco, né? Onde as coisas começam a ganhar o perfil da banca. É lógico que a banca não vai cobrar, né, uma questão perfil sexta série, como eu estou apresentando aqui para vocês, para simplificar o assunto. Lá eles vão cobrar coisas parecidas, né, com o que vem a seguir. Né? Tem um professor também que eu admiro muito, que fala, né, utiliza essa fala nas aulas dele. Jesus, né, inventou a concordância verbal. O diabo, com inveja, inventou isso aqui, ó. Ele destrinchou aí o campo da concordância verbal, trazendo algumas ideias e algumas situações de concordância que geram um pouco mais de dúvida na hora de resolver as questões. Então, ó, primeiro caso aí, gente. Nessa oração, nós temos o seguinte, né? Nós vamos visualizar, então, formas que a banca, né, ela utiliza para afastar a gente do entendimento de que é verbo, do que é sujeito e aí também do que é núcleo do sujeito. Retornando aqui o campo anterior, algo importante que a gente precisa identificar é o seguinte: o verbo ele concorda com o nosso sujeito da oração. Porém, aqui a gente tem um sujeito simples, né? Com um único núcleo. E também temos um sujeito simples que não contempla aí outros elementos, né, dentro dele. Por exemplo, a gente poderia encontrar casos como esse aqui, ó, onde o sujeito é mais elaborado, né?
Não pense você que a vida é um doce, pois ela não é. Nós podemos aí destacar, por exemplo, o seguinte: as flores do campo parecem muito vívidas. Gente, vamos lá. As flores do campo parecem muito vívidas. A gente precisa observar, o seguinte, né? Que aqui nessa oração nós temos um sujeito, um verbo e um complemento. Essa é a base aí para toda estrutura, né, oracional. E aí, dentro dessa oração, a gente identifica então o verbo. Qual é o verbo aqui dessa oração? Responde aí para mim na sua cabeça. Parecem. Parecem o quê? Muito vívidas, né? Então, identifiquei o verbo, parecem muito vívidas, tá? Então, muito vívidas está aí trazendo uma significação também para a oração. Mas o que a gente quer é encontrar o sujeito. Então, parecem. Quem parecem? Faça sempre essa pergunta para o verbo, né? Utilizando o nosso método aí de encontro do sujeito. Quem parecem? As flores do campo. Então, as flores do campo, galera, será o que a gente chama de sujeito. Resposta da nossa pergunta será o sujeito. Show de bola. Não é para dizer só as flores não, hein? As flores não são de qualquer lugar, são as flores do campo, ok? Então, as flores do campo parecem muito vívidas, ok? Então, as flores do campo. Show de bola. Então, aqui eu tenho sujeito e ali eu tenho o nosso verbinho, parecido com a situação de cima. Show de bola. Gente, outra coisa que a gente precisa observar, né, que é o motivo pelo qual me fez retornar esse quadro para vocês. Quando eu digo, né, quando eu pergunto o que parecem muito vívidas, né, ou quem parecem muito vívidas, nós temos aí a resposta que é as flores do campo. Porém, dentro deste termo, né, a gente chama de termo tecnicamente aí dentro da língua portuguesa, dentro deste termo, nós precisamos identificar aí o seu núcleo, tá? Então, assim como concordância verbal significa concordância do verbo, o núcleo do sujeito vai ser a parte mais importante. O português, como eu disse, é muito autoexplicativo, né? Ele já mostra pra gente aí o fio da meada. Então, qual é a parte mais importante? Qual é a palavra mais importante? Aquela palavra que, se não existir no sujeito, o sujeito perde seu sentido. Gente, vamos lá. Flores, tá? Então, as do campo não tem sentido. Precisa ser as flores do campo, ok? Também não daria pra gente ficar só com o campo, como que ficaria se retirasse o restante. Campo parecem muito vívidas, não faz o menor sentido, né? É necessário se fazer a presença aí de flores dentro desse sujeito. Show de bola. Então, flores vai ser, né, vai ocupar esse papel aí do que a gente chama de núcleo do sujeito. Show de bola. E aí, né, trago mais uma notícia. O núcleo do sujeito é que vai fazer com que haja a concordância, tá? Então, o núcleo do sujeito é que vai estabelecer a concordância com o verbo, ok? Então, quem concorda com o verbo vai ser o núcleo. Por que isso aqui é muito importante, galera? Por que isso tem uma importância muito grande aí para o nosso estudo? Entender o que é núcleo do sujeito, isso não é perda de tempo não, a gente precisa entender porque tem um motivo. Não traria aqui para vocês se não tivesse. Inclusive, né, dentro do nosso estudo aqui no Treinando Campeões, a gente busca trabalhar justamente isso, né? O que é preciso para a prova. Vocês, infelizmente, né, eu gostaria muito que todo mundo quisesse aprender, né, a língua portuguesa por amor e não por necessidade. Mas como que traz vocês aqui a necessidade de ser aprovado, eu preciso trazer a vocês apenas o que for estratégico, né, o que for necessário para minimizar o tempo de vocês, né, e vocês poderem economizar o tempo e investir o tempo no que é certeiro para aprovação. Então aqui, núcleo do sujeito é muito importante para o entendimento da concordância verbal.
Show de bola. Então, parecem. Gente, parecem estar no plural. Olha a finalização aqui. Nessa terminação indica o plural. Então, o que parecem muito vívidas? As flores. As flores está no plural. Então, o verbo também precisa estar no plural. Não interessa se do campo está no singular. Do campo não é núcleo. Não interessa no que diz respeito à concordância verbal pra gente, tá? Então, do campo, anule, tá? Esquece isso aqui por enquanto. Neste caso aqui, isso não tem importância, tá? Neste caso do campo, não vai influenciar em nada na nossa concordância verbal. Em resumo, o que estabelece, né? O que vem a estabelecer concordância com o verbo é o núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito e verbo é que precisam ser aí encontrados e estar em concordância para que a frase esteja correta, né? E, inclusive, essa confusão de não saber o que é núcleo do sujeito é o que a gente vai ver mais à frente, porque mostra o motivo das pessoas acabarem errando na concordância verbal, tá? O português é muito lógico, mas a gente precisa conseguir compreender essa lógica aí para estar resolvendo as questões. Então, as flores do campo parecem muito vívidas. Núcleo, flores, concordando com o seu verbo, ok? Então, ó, número 3 aqui, identificar o núcleo presente no sujeito, porque o verbo concordará com ele, tá, gente? Isso aqui é o mais importante. Passando então para o próximo tópico, nós temos aí algumas formas, né, algumas malícias aí, maldades, na verdade, que a banca encontrou de complicar a nossa vida no concurso público, ou melhor, né, de tentar. Por quê? Aqui, eu quero que vocês leiam essa frase aí na casa de vocês, onde vocês estiverem assistindo esse vídeo. Quero que vocês leiam ela, né? Leiam essa frase para vocês, analisando cada termo. Ó, leia comigo. Os telegramas relacionados com o Brasil foi para o ministro Jobim muito negativo. Gente, vamos lá. Qual é o problema dessa frase, né? O que traz problema nessa frase? É o seguinte, primeiro, vamos identificar o verbo aí. Qual é o verbo, né? Aí começa a dificuldade do aluno. É onde ele já começa a se complicar, onde ele já fica perdido, onde o coração bate mais rápido e ele não sabe se acalmar porque não consegue identificar o verbo da oração. Gente, o verbo é aquele que mostra a ação da oração, é o que mostra o que está acontecendo na ação, o estado, né, desse sujeito, seja o que for. Então a gente precisa identificar o que está acontecendo. Bom, eu sei que os telegramas que são relacionados com o Brasil, né, tem uma importância aí para o ministro Jobim e foi para ele muito negativo. Então calma aí. Foi, lembra aí um verbo chamado verbo ser, tá, gente, ó, o verbo ser. Então, isso significa que eu já encontrei meu verbinho, é o foi, tá? E aí, gente, quando eu identifico o verbo, né, depois que eu identifico o verbo, eu preciso fazer aquela perguntinha, né? Qual é a segunda etapa? Fazer aquela pergunta do quem. Então, quem foi? Quem foi muito negativo, né, para o ministro Jobim? Quem foi? Os telegramas relacionados com o Brasil. Falou aí comigo? Pensou aí comigo? Só no 11 cortar todo o restante do sujeito, tá, gente? Tem que encontrar o sujeito inteirinho, ó. Os telegramas não são quaisquer telegramas, né? São aqueles relacionados com o Brasil. Então, isso tudo faz parte do sujeito e necessita ser destacado, ok? Então, tudo isso aqui, ó, vai ser o nosso sujeito. Opa! Fazendo aqui a marcação. Eita, Jesus! Está complicado. Então, tudo isso aqui, gente, será o sujeito desta oração. Continuando, então já identifiquei o verbo e identifiquei o sujeito realizando aquela perguntinha
marota que resolve a nossa vida. Show de bola. Agora o que a gente faz, né? Para onde a gente caminha após isso? Voltando lá para o passo a passo, eu preciso identificar o núcleo desse sujeito. Então, qual é o núcleo desse sujeito, do sujeito, os telegramas relacionados com o Brasil? Qual é o núcleo? Qual é a parte mais importante? A palavra mais importante? Gente, a palavra mais importante desse núcleo aí, desse sujeito, é o núcleo e é a palavra, analise comigo. A dica aí, gente, inclusive, ó, dica para identificar qual é o núcleo do sujeito, ó. Dica dos campeões. Ok? Qual é a dica? O núcleo do sujeito não virá jamais acompanhado de preposição. Então, a preposição, ela nunca aparecerá antes, né, antecedendo o nosso núcleo. Sempre quem aparece, né, quando aparece na frase, na oração, quem acompanha aí o núcleo do sujeito será o artigo. E aí fica mais fácil, né, gente? Por quê? Se a preposição não pode aparecer juntinho ali no meu núcleo e quem acompanha vai ser, né, será aí o nosso artigo, fica mais fácil, simplifica a nossa vida. Vamos lá. Os telegramas relacionados com o Brasil. Os telegramas, ó, os aqui é artigo. E também, para matar, né, para fechar aqui, o que é que torna, né, isso aqui mais preciso para ser o nosso núcleo, tá, gente? O que torna mais preciso são, no caso, a importância dessa palavra para o sujeito. Se eu tiro os telegramas relacionados, acabou o sujeito. Bom, com o Brasil, qual é o sentido disso, né? A gente precisa dessa análise. Então, os telegramas relacionados será o nosso núcleo do sujeito, tá, gente? É a palavra, é a expressão mais importante dentro da concordância verbal, o núcleo do sujeito. Então, vamos verificar aí se essa concordância está sendo estabelecida. Nós temos um verbo, este verbo está no singular, né, o verbo foi. Nós vimos aqui que o núcleo está no plural, ó, S marcando a pluralização aí desse núcleo. Show de bola? Então, o verbo ser precisa também estar pluralizado. Então, aqui, ó, não é foi, é foram. Vamos lá. Então, é necessário que a gente faça essa correção aí, ó. É foram. E aí, galera, qual é a outra coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Isso aqui, né, essa oração que eu estou trazendo para vocês, trabalha uma estratégia da banca que se baseia no seguinte: quanto mais distante o meu verbo ficar do núcleo do sujeito, mais fácil, né, do leitor ele se desenganar ali com a frase, dele se perder na hora de fazer essa análise da frase, né? Mas o que a banca não sabe é que você já conhece, já sabe como identificar o verbo e como identificar o núcleo do sujeito e não se deixar levar aí pelo distanciamento, esse processo de distanciamento entre o verbo e o núcleo do sujeito, ok? Então aqui, ó, nós identificamos para conseguir não cair, né, nessa pegadinha aí, ok? Então, aqui seria correto o verbo foram, né, flexionado. Show de bola. Agora no de baixo eu quero ver aí se vocês conseguem fazer sozinhos. As missas de domingo daquela igreja era muito animada. Gente, vamos lá. Aqui sou até um pouco mais familiar, né? Vamos ver se vocês conseguem resolver aí. Faz uma leitura, dá um pause no vídeo. Vamos lá. Quero saber se vocês conseguiram aí identificar. Qual é o verbo, né? O primeiro passo. O verbo é o verbo era, ok? Então, ó, vamos lá.
Era é o nosso verbo, gente. Era está no singular, né? Vamos analisar aqui primeiramente a flexão de número. E aí a gente vai perguntar, né? Vou fazer aquela perguntinha. Quem era muito animada, né? O que era muito animada? Bom, era muito animada o quê? As missas de domingo daquela igreja. Então, ó, não se engane. O sujeito vai ser tudo isso aqui, ó. Tudo isso será o nosso sujeito. E aí, gente, a segunda coisa que a gente precisa fazer, vocês já sabem, é encontrar o núcleo do sujeito. Fala aí pra mim qual é a parte mais importante desse sujeito. Qual é o termo que, se não tiver nesse sujeito, faz com que tudo perca o sentido. Vai retirando aí. Missas é a nossa resposta. Por quê? Se eu tiro missas e deixo só o restante, ficaria assim: as de domingo daquela igreja era muito animada. Sem o menor sentido, né? Então, as missas, tá? Então, missas será o nosso núcleo do sujeito. E aqui, ó, missas está no plural, ok? E o verbo está no singular, o que mostra aí pra gente, mais uma vez, que ocorreu esse distanciamento entre o verbo e o núcleo do sujeito, fazendo com que fosse aí estabelecido, né, uma concordância incorreta, né? Não ocorreu, na verdade, a concordância verbal. Então, aqui também seria eram, tá? Aqui a correção se estabelece com eram. Agora o de baixo, né? A última frase aqui, a última oração desta análise de distanciamento também. As coisas indicadas pelas palavras me faz entender o que está escrito. Gente, mais uma vez, me faz entender, faz entender. Isso aqui, ó, marca a ação, né, verbal. Então, faz entender, ok? E aí, o que faz entender? Qual é a resposta aí, gente? Fala pra mim. Aí nós temos como resposta, ó, as coisas indicadas pelas palavras faz entender. E aí, quando a gente lê, né, faz essa segunda leitura, já fica um pouco mais familiar essa concordância aí, que ela parece um pouco suspeita. Ó, então aqui, mais uma vez, nós temos o sujeito com o distanciamento, né, do seu núcleo, do seu verbo. Então, quem faz entender o que, né? As coisas indicadas pelas palavras. E aí, gente, qual é a palavra mais importante, o termo mais importante desse sujeito? Coisas. Então, gente, a locução verbal aqui, ela precisa concordar com a palavra coisas, ok? Que será o nosso núcleo do sujeito. Show de bola? Então, o núcleo do sujeito concordando aí com a locução verbal, ok? Então, as coisas indicadas pelas palavras, na verdade, devem concordar, né? Me fazem entender o que está escrito. Então, aqui no lugar de faz, o certo seria me fazem entender o que está escrito. Primeiro bloco finalizado para a gente partir para a segunda etapa.